A paz do Senhor, professores e professoras, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast, classe pré-adolescentes. Hoje nós vamos comentar a lição de número 5, que tem por tema Por que tantas traduções? E mais uma vez está aqui conosco o irmão Vitor Cailo. A paz do Senhor, irmão Vitor Cailo. Paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amados ouvintes desse podcast. Estamos aqui mais uma vez para estar falando desta lição preciosa que fala a respeito das traduções da Sagrada Escritura, nesse trimestre que nós estamos mergulhando adentro sobre a Bíblia Sagrada, falando aí que a Bíblia é inerrante, infalível, falando de diversos pontos sobre a autoridade, a revelação de Deus. E nessa lição em especial, nós vamos falar sobre as traduções da Bíblia e por que tantas traduções, né? Esta é a pergunta. Exatamente. E a lição de número 5, objeto desse encontro, ela está em Gênesis, capítulo 11, versículos do 1 ao 9, e a leitura bíblica em classe está em Mateus 24:14, que diz: E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Amém. No espaço pedagógico, a lição ela nos orienta, enquanto professores, a fazermos nossos alunos entenderem que conhecer as escrituras sagradas em seu contexto histórico, cultural e também literário é fundamental para a correta interpretação. E, para tanto, nós precisamos orientar os nossos alunos nesse acesso ao conhecimento bíblico e também às doutrinas que norteiam a fé cristã pentecostal da maneira e da forma mais adequada a essa faixa etária, né? Que é uma faixa etária de 11, 12 anos, e nós precisamos estar em sintonia com a faixa etária desses nossos alunos, que é aquela fase ali da pré-adolescência, da transição entre a infância e a adolescência, e como a gente bem tem falado, é uma faixa etária que requer atenção com relação à fixação do conteúdo, como também da própria atenção deles na sala, no conteúdo que está sendo ministrado. E essa lição ela vai nos trazer três principais objetivos. O primeiro deles é reconhecer a necessidade da tradução da Bíblia. O segundo é conhecer a história das traduções da Bíblia. E o terceiro é refletir sobre a contribuição dessas traduções da Bíblia para a evangelização. E aí nós de pronto já começamos. Está com a palavra o irmão Vitor Calho para fazer as suas considerações. Verdade. A primeira parte já apresentando a necessidade da tradução da Bíblia, né? Contextualizando essa faixa etária, os pré-adolescentes, colocando dentro aí da realidade deles por que precisa-se de uma tradução, né? Que a Bíblia original, o Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é majoritariamente escrito em grego, e passar essa realidade para os adolescentes, pré-adolescentes, uma pergunta que sempre eles vão questionar, vão querer saber, diante de tantas traduções, qual é a melhor tradução? Aí você joga lá para ele que a melhor tradução é em grego e hebraico, justamente para criar esse interesse. A lição também tem esse objetivo de criar um interesse pelos originais, um interesse por conhecer o texto mais fiel e de buscar nas Sagradas Escrituras uma melhor compreensão. Então, já apresentando aí que o texto original não é no nosso idioma, não é no idioma moderno, é um texto que foi escrito há milhares de anos. Então, até mesmo o próprio português, a primeira Bíblia em português aí do século XVIII, a gente, muita coisa ali não iria entender porque é um português que não se fala mais. É, se a gente pega, por exemplo, uma tradução que nem é a primeira, uma tradução do século passado, de João Ferreira de Almeida, a tradução de 1948, você vai lá para a oração do Pai Nosso, ele vai falar palavras
que a gente não tá acostumado a entender. Como ele diz, por exemplo, não nos induzas à tentação, né? A gente acha até estranho, nossa, como se ele pudesse nos induzir em tentação. O texto de 1819 vai dizer, não nos metas em tentação. Então, são palavras que é, teria um sentido diferente para nós, na nossa maneira de utilizar o português. Eu uso até o exemplo de um amigo meu que é um irmão responsável por cortar meu cabelo. Sempre quando eu vou lá, ele pede para tirar o piscinês. Ele nunca disse para tirar os óculos. Ele fala que quando ele era jovem só existia piscinês, não existia óculos. Então, as palavras vão evoluindo, não é a Bíblia que é atualizada, a palavra de Deus que é atualizada, mas o nosso conhecimento é atualizado, e por isso há uma necessidade de nós nos atualizarmos conforme o nosso conhecimento vai sendo atualizado. Não quer dizer que há falhas, há erros ali naquela Bíblia mais antiga, mas é uma necessidade de atualizar. Então, mostrar tanto a importância, né, de um texto que foi escrito há milhares de anos ser traduzido, e isso aí não vai só também no ponto de vista linguístico, né? Vai no ponto de vista cultural também. Se um texto escrito em português há 200 anos já é uma diferença considerável, que há uma certa dificuldade de compreensão, quanto mais um texto em outro idioma, em outra cultura, em uma realidade completamente diferente. E aí a importância do devido cuidado nas traduções. O que não pode deixar de ser evidenciado, que já foi falado nas lições anteriores, é que a Bíblia é absolutamente sem erros, é totalmente confiável. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Portanto, ali o seu conteúdo não pode ser atualizado, você não pode chegar e tirar textos da Sagrada Escritura, como algumas comunidades têm interesse em fazer. A Bíblia não pode ser atualizada nesse sentido de conteúdo, mas no sentido de adaptar a nossa compreensão, né? Palavras que nós não entendemos, palavras antigas, contextos. E é importante citar que, por exemplo, no texto grego, que é o do Novo Testamento, nós vamos ter dois textos originais, que são dos quais as Bíblias são traduzidas. Quando uma Bíblia vai ser traduzida para o nosso português, vão ter dois textos ali para serem escolhidos. O texto crítico, que é um texto mais antigo, e o texto majoritário, né, que, como o próprio nome diz, ele vai ser o texto que tem o maior número de cópias. E aí fica até um questionamento: por que esse texto mais antigo ele se manteve? Será que foi porque ele era um bom texto? Porque ele era um texto ruim? Porque um bom texto, os copistas utilizavam até ele se acabar, fazendo cópias e mais cópias. Será que esse texto que é mais antigo, ele existe ainda porque foi deixado de lado, de alguma forma houve um erro ali no momento de fazer a cópia? Não, esse aqui a gente errou, vamos deixar ele de lado. E foi abandonado, por isso não se desgastou. Isso é um questionamento. Não podemos saber por que esse texto crítico é mais antigo, e existe essa consideração. E é importante dizer que alguém pode utilizar isso para, de alguma forma, criticar as traduções, mas é evidente que há poucas diferenças entre esses dois textos originais, que não mexem em nada na nossa teologia cristã. Então, são detalhes que são utilizados, e é importante você ter esse conhecimento, repassar para os adolescentes quais as traduções que usam o texto crítico, quais que usam o texto majoritário, você saber o que é que está sendo traduzido ali. E também há várias formas de traduzir. Por exemplo, a tradução por equivalência formal, que ela vai tentar fazer ali a tradução palavra por palavra, trazendo ali toda a cultura juntamente com a tradução. Se você não entende a cultura daquele momento, alguns textos vão ser difíceis de entender. Por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 2, quando fala do encorajamento que Cristo nos dá através do seu amor,
fala de entranháveis afetos, nossa, na tradução revista corrigida. Mas na própria Almeida atualizada, ele já vai utilizar profundo afeto, um sentido que perde essa ideia das entranhas, porque para a mentalidade do escritor grego, ali no século I, as emoções vinham das entranhas, né? E aí ele fala ali entranháveis afetos, mas ali para a gente, você olha, as emoções do intestino, você imagina. Não é para a nossa realidade isso, mas quando uma tradução vai ser mais fiel ao texto de forma formal, ela vai colocar isso, entranháveis afetos. Mas algumas traduções já vão mudando, trazendo aí uma equivalência dinâmica, querendo trazer a ideia do texto. E aí tem os dois extremos, tem também aquela que foge ali para a paráfrase, e aí já vai colocar uma compreensão de quem está traduzindo, né? Não chego a dizer que é uma interpretação, mas é uma tradução mais distante daquilo que está originalmente escrito, no sentido de traduções literais. E em alguns momentos são felizes, conseguem trazer um texto que explica bem para a gente o que é que o autor ali, o que é que o escritor estava querendo dizer originalmente. Por isso a importância de ter uma variedade de traduções, porque aí você vai comparar aquilo que está escrito. Você vê uma equivalência mais formal e você vê o que é que está escrito ali literalmente, né? Palavra por palavra. Por exemplo, em textos sagrados que você vai encontrar numa tradução a palavra chifre, e isso no livro de Salmos. Numa tradução, nos Salmos, uma tradução vai ter chifre, outra tradução vai ter força. É, porque naquele contexto ali, aquele chifre significava força. Quem lia aquilo ali entendia como força. Mas que teve uma tradução mais antiga, mas querendo ser mais fiel ao original e colocou ali literalmente o que é que estava escrito e outro que quis trazer para a nossa realidade. Então tem esse cuidado, essa importância, por que existem tantas traduções. Há diversas formas de traduzir. É importante destacar isso também, que na hora de fazer a leitura tenha-se essa percepção. E a lição vai encarar justamente essa realidade, né, de mostrar que existem maneiras diferentes de interpretar, utilizando as informações históricas, culturais, teológicas. Ainda vai dar um ponto histórico, vai falar de pessoas que foram instrumentos de Deus para que a Bíblia fosse traduzida ao longo dos séculos, antes mesmo da reforma. Pessoas começaram ali na década do século XIV. John Wycliffe ele vai trazer uma tradução do manuscrito para a língua inglesa e por causa disso é, ele é perseguido e até mesmo depois da sua morte os seus ossos foram desenterrados para ser queimados, né, por ordem do concílio de Constança. Um outro seguidor dele também, o Jan Hus, que vai continuar nessa força aí, ele foi queimado em 1415 e, inclusive, foram utilizados manuscritos das escrituras sagradas para alimentar as chamas que o queimavam. Então, ele foi queimado em chamas que foram alimentadas pela Bíblia Sagrada. Tamanha foi a perseguição por aqueles que quiseram traduzir a Bíblia. E teve o William Tyndale também, foi outro que traduziu a Bíblia para o inglês, foi condenado também como um herege. O próprio Lutero, né, que traduziu para o alemão, e muitos que foram levantando a fúria daqueles que queriam impedir que a Bíblia. E essa fúria, em certo sentido, era um zelo, uma preocupação de que fosse mantido ali apenas a Bíblia, com a tradução em latim. Então, sempre teve um cuidado, até mesmo aqueles que perseguiam as traduções, eram por um certo zelo para que não se perdesse o original e a preocupação em traduzir para que as pessoas que não tinham conhecimento aos originais também pudessem ser alcançadas pelas palavras escrituras. Então, no nosso contexto aqui, o João Ferreira de Almeida, que foi um instrumento de Deus para trazer a Bíblia para o nosso
idioma, ele começa a traduzir a Bíblia na adolescência, a gente vê isso como um ponto positivo da importância de trazer a Bíblia para o nosso idioma. Ele que morreu sem concluir o seu trabalho, chegou a traduzir todo o Novo Testamento, traduziu o Antigo Testamento até o profeta Ezequiel, mas foi concluir o seu trabalho por um pastor holandês. De toda forma, foi um texto que foi traduzido no século XVII, publicado no século XVIII, mas foi traduzido no século XVII com os recursos daquele século. Então, se você pega aquele texto original, sem atualização, o que nós temos hoje da João Ferreira de Almeida foi atualizado diversas vezes ao longo do século passado. Diversas vezes. E você vai pegar um texto antigo do século XVII, você, primeiro que você não vai entender, né? E segundo que são recursos que foram ultrapassados. Nós temos novos manuscritos encontrados ao longo desse tempo, que foram estudados. Nós temos novas técnicas, um novo conhecimento histórico e arqueológico da época para entender a cultura da época, entender o que aquilo quer dizer relacionado para aquela cultura. Você vai falar, por exemplo, do noivo e da noiva, uma figura da igreja que é apresentada no Novo Testamento, você vai entender com a compreensão que você tem hoje do que é ser noivo e noiva? Claro que não. Você tem que entender na compreensão que foi feito o texto original. Então você vai ter que voltar para aquela compreensão histórica e arqueológica do que aconteceu ali. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É por isso a importância de ter várias traduções. Cada tradução vai ter um benefício. E é deixado bem claro que não existe a tradução perfeita. Você vai ter que estar sempre buscando nas Sagradas Escrituras, comparando as traduções. Se você quiser chegar o mais perto possível do original, estude, busque entender os textos em originais, grego, em hebraico, aramaico, vá atrás, dedique-se, isso é altamente incentivado nesta lição, ter esta chama, inclusive para alcançar povos que ainda não têm as Sagradas Escrituras. Segundo o comentário da lição, mais de 1,5 bilhão de pessoas não têm contato com a Bíblia completa na sua primeira língua. Talvez alguns desses tenham por causa de uma segunda língua, mas é certo que numa pesquisa de 2020, que 225 milhões de pessoas não possuem nenhum versículo traduzido na sua língua. Então, além da gente buscar os originais para a nossa compreensão melhor da Sagrada Escritura, também precisamos buscar para que nós possamos compartilhar novas traduções para novas gerações, para novas pessoas que não conhecem nada das Escrituras Sagradas. Então, isso também aqui é levantado na lição, essa busca pelo conhecimento sagrado, a compreensão da maneira também que toda a história da lição é trazida até nós, como foi que chegou, né? Muitos homens de Deus foram perseguidos, e isso nos faz entender a importância de ter uma tradução. Quando você vai ali na estante da sua casa e você olha que tem uma, duas, três traduções, você tem que saber que foi o trabalho de muitos homens de Deus que foram perseguidos ao longo da história, para que chegasse até esse ponto de ter uma variedade enorme de versões e traduções da Sagrada Escritura. Perfeito, irmão Vitor. Eu ia colocar e pontuar exatamente isso. Esse, esse, esse nosso dever como cristãos, de valorizar esse trabalho que foi feito, né? De você hoje ter uma Bíblia que você abre, você tem acesso a uma Bíblia no seu idioma, você saber que esse trabalho, para ser realizado, ele foi fruto do empenho, do sacrifício, do sangue de muitos irmãos que se dedicaram a desenvolver esse trabalho, né? Então a gente precisa valorizar esse trabalho de tradução que foi feito, né? E pontuando também com relação a comparar as traduções que foram feitas,
analisar todas essas traduções, ter acesso aos textos traduzidos e deixar sempre claro para os nossos alunos, porque muitas pessoas no mundo vão tentar induzir eles a acreditarem que a Bíblia foi traduzida de uma forma como o tradutor quis traduzir. E isso é um pensamento que o mundo tenta colocar na cabeça das nossas crianças e a gente não pode permitir com que isso aconteça. Então, a cada momento dessa aula, nós precisamos deixar claro que atualização é diferente de alteração. Nós estamos falando de textos que foram traduzidos e não que foram alterados. O sentido ele continua o mesmo. É tanto que o irmão Vitor colocou, se eu pegar duas traduções, eu for comparar, o sentido daquilo ali é o mesmo. Pode sim mudar uma palavra ou outra adequada ao momento, à cultura, à circunstância, como o irmão Vitor colocou, mas o sentido do texto, ele não foi alterado porque a mensagem ela é a mesma do começo ao fim e vai permanecer sendo. Inclusive, você falando isso vai muito forte para mim uma questão aí de tempo também, de quando foi escrito, da atualização, que o, o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, as versões mais antigas da Almeida, né? Se você comparar com a versão mais recente da Almeida, tem uma diferençazinha de uma palavra, que se você pegar o versículo isolado, você pode entender de forma errada. Porque o texto vai falar que tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. E aí, na sequência, o próximo versículo vai saber, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, já fica claro que essas tentações está falando aí da provação, dos testes, né? E numa versão atualizada, vai dizer, tende alegria quando passares por várias provações. Então, um irmão que está ali lendo o texto desatento, sem pegar todo o contexto e ler só esse versículo, ó, que é uma alegria, nós caímos em tentações, imagina. Então, que coisa que fica para a gente falar uma boa razão de estar atualizando o texto. Você percebe que aquela tradução ali pode ser mal entendida por um jogo de palavras. A linguagem, a comunicação é algo muito complexo, é algo que merece um cuidado. E aí você coloca o texto ali parecido com o original, o texto ali tentando ser fiel o máximo possível ao original. Em algum momento você vai perceber que, mesmo sendo fiel ao original, você acaba sendo infiel à cultura da atualidade. E aí você troca uma palavra aí, provação, por tentação, e alguém pode interpretar isso de forma equivocada. Então é importante que está sendo atualizado justamente por causa disso, porque para algumas pessoas pode ter um sentido diferente, né? É verdade, irmão Vitor. E com relação ao o texto, a leitura bíblica em classe, né? Porque a leitura bíblica em classe, ela vai nos trazer uma mensagem muito forte com relação ao objetivo dessas traduções, né? Por que tantas traduções, que é o tema da própria lição? Deus, em sua palavra, ele diz que a boa notícia sobre o reino, ela será anunciada para todo o mundo, né? E servirá de testemunho para a humanidade. E então virá o fim. Antes do fim, toda a humanidade terá conhecimento sobre a mensagem do reino. E isso é muito importante para que a gente possa explicar aos nossos alunos o porquê de tantas traduções. Se eu falo no meu idioma e um outro irmão que está lá do outro lado do mundo, ele não entende o meu idioma, ele tem o idioma próprio dele, ele precisa que a mensagem do evangelho chegue até ele pela língua dele. Porque se nós fôssemos ler a Bíblia em inglês, em japonês, nós não conseguiríamos de fato entender realmente aquela mensagem. E se nós fôssemos traduzir toda a Bíblia, né? Que trabalho nós teríamos? Graças a Deus que irmãos fizeram isso por nós. E é um privilégio para nós ter uma Bíblia traduzida para o nosso idioma. Mas para aquele irmão que mora lá do outro lado do mundo, para que ele possa também ter acesso à mesma palavra que aqui eu tenho, ele precisa também da tradução das Escrituras para
o idioma dele. E aí a gente começa a entender e a repassar para os nossos alunos o porquê de tantas traduções, né? Porque certamente eles devem se questionar sobre isso, porque as traduções das Bíblias, elas são extremamente importantes, né, na medida em que ainda existem vários povos a serem alcançados, como já foi pontuado aqui hoje, no trabalho de missões. Quantos e quantos pastores, quantas famílias são enviadas aos trabalhos missionários e chegam em países que Deus envia, e quando chegam ali, muitas daquelas pessoas nunca sequer tiveram contato com a Bíblia, e se naquele lugar não houver uma Bíblia traduzida para o idioma daquele povo, né? O quão difícil se torna o trabalho evangelístico. Então, para que o evangelho ele possa alcançar todos os povos precisam ter acesso à linguagem do evangelho, né? Para que eles possam, de fato, sentir quão poderosa é a palavra de Deus. E aí a gente já começa a entrar no tópico 3 da lição, que trata exclusivamente desses novos desafios, desafios de vários povos que ainda precisam ser alcançados, desafios com relação à importância dessas traduções para o trabalho missionário. É uma lição bem completa nesse sentido de apresentar a história, apresentar como chegou a Bíblia até nós. E é por isso que deve ser, e como ela, por ser completa, ela passa muito rápido em cada ponto. Então, é importante que o professor tenha um cuidado de dar uma pesquisada sobre cada personagem histórico que é apresentado ali, até para ele ter segurança do que vai falar, do que vai apresentar, entender mais sobre como funciona uma tradução. A gente falou um pouco aqui, mas tem muita coisa para se estudar como é que funciona, a responsabilidade que várias equipes, né? São muitas pessoas. As traduções modernas envolvem equipes enormes, que existe um cuidado, existe toda uma preocupação que isso seja feito de forma responsável. Então, que isso possa ser também compreendido para repassar essa responsabilidade, que a gente volta um pouco para a primeira a lição do trimestre, né, a responsabilidade dos copistas, em estarem copiando os originais, né, existem várias cópias dos originais, e a responsabilidade aqui acontece ainda hoje nas traduções, um cuidado, um sentimento ali da importância daquilo que está sendo traduzido, que é a palavra de Deus, né? É evidente que em cada tradução você vai ter benefícios, uma vai ficar mais perto do original, outra vai ficar mais perto da nossa realidade aqui de compreensão. A maneira de pensar, né? Cada idioma tem uma maneira de pensar. Eu gosto de citar, por exemplo, o exemplo com outra língua moderna. Você compara e isso afeta na cultura, né? Há estudos de que a maneira como a nosso primeiro idioma afeta muito na nossa cultura. Um exemplo que eu gosto de dar é do português e do inglês quanto a dinheiro. Em português a gente fala ganhar dinheiro, trabalho para ganhar dinheiro. Em inglês você vai falar o fazer dinheiro, né? Make money. Então, isso muda toda a percepção. Você percebe na cultura do brasileiro e na cultura da americana a diferença de como eles entendem, né? O brasileiro entende que o dinheiro é uma coisa que ele ganha, né? Eu acho que quando alguém começa a ganhar mais um pouco, já acha que não é merecedor, porque a gente tem a ideia de ganhar, né? Como um presente. E quando o americano já tem a ideia mais de fazer, né, de produzir, precisa de esforço para isso. Não dizendo que não há esforço aqui entre nós, claro que há, mas existe essa mudança na mentalidade. Então, também existe uma mudança na mentalidade quando foi escrito lá no primeiro século, é uma completamente diferente da nossa. E a tradução tem essa barreira, ela tem que trazer um pouco da nossa realidade. É por isso que existem traduções que são mais parafraseando, né, tentando trazer para a nossa realidade. Por isso que existem tantos comentários bíblicos que vão ali dizer, olha, quando aquele texto foi escrito, a realidade daquela situação era diferente da nossa. Por exemplo, o carpinteiro, né? José,
é, o pai, o marido de Maria, né? É, ele vai ser chamado de carpinteiro na Sagrada Escritura. Mas a ideia ali era de um construtor, porque os construtores trabalhavam, em certa forma, com madeira também. E aí trazer a tradução para a gente, veio a tradução como carpinteiro. Mas ele era um construtor. Se fosse trazer para a nossa realidade, seria pedreiro, mas não eram casas de alvenaria, eram casas de madeira. Então, tem isso também. Não é um erro de tradução, né? Mas é algo que precisa que você se insira na realidade cultural também. Então, tudo isso é considerado numa tradução, e é difícil para quem vai traduzir pensar, olha, como é que eu vou passar isso aqui sem me distanciar, sem deixar de ser fiel à tradução original. Então, tem todo esse cuidado para passar também. É verdade, irmão Vitor. E esse trimestre, ele vem presentear com uma grande oportunidade de incentivarmos a leitura bíblica, né, dos nossos alunos e também fornecer todo esse contexto histórico para o conhecimento deles, né? Então, numa só aula, a gente tem como fornecer assim, informações riquíssimas para eles com relação a toda a história, a cultura, a tudo que envolve tradução, a escrita, assim, e a própria leitura da Bíblia, que nesse trimestre precisa ser muito incentivada, né? Nós temos o privilégio de ter uma Bíblia, que é a palavra de Deus traduzida, e nós precisamos incentivar essa leitura aos nossos alunos. Lá na sala do professor, já na penúltima página da lição, a lição ela nos dá a sugestão de como é que nós podemos aplicar isso à realidade prática dos nossos alunos com relação a essa leitura bíblica, porque muitos vão ter dificuldade quando forem ler. Existem palavras que eles precisam tirar dúvida com alguém para perguntar o que é que significa, e esse alguém pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o professor, pode ser o dicionário, e como eles estão numa idade em que eles questionam muito, nós precisamos também nos colocar à disposição deles, né? Apresentar, por exemplo, numa aula, aproveitar a oportunidade e apresentar um plano anual de leitura bíblica. E aí, como tarefa de casa mesmo, passar um capítulo, passar um versículo para que eles levem para casa, para que eles leiam, para que eles meditem, para que eles tragam as dúvidas deles. Não entenderam alguma palavra? Estamos aqui à disposição para ajudar vocês naquilo nas nossas limitações permitirem. E a própria lição, ela nos orienta a o próprio texto bíblico em classe ser passado para o aluno para que ele medite sobre esse texto, né? E aí ele faça a leitura, ele faça a análise, ele possa correlacionar as palavras, ele possa interpretar a mensagem como um todo e ele possa aplicar aquela mensagem no dia a dia. É uma tarefa assim bem importante para que eles possam, a partir desse versículo desse texto base da lição, eles possam aplicar esse método para todas as leituras dos capítulos e versículos que eles forem fazer. Pega um capítulo ou pega um versículo, separa ali, vai ler, vai fazer a análise, vai anotar palavras que não entendeu, procura um dicionário, faz a aplicação daquele versículo no dia a dia. Como é que eu posso aplicar esse versículo em algo aqui relacionado ao meu dia a dia, a minha vivência? Na igreja, na escola, na minha família, e assim eles vão tendo acesso ao próprio texto, à interpretação do texto, vão tendo apoio no que for necessário para entender aquilo ali, porque não é fácil, não é fácil de fato. Existem muitas palavras complexas que, para a idade dele, eles vão precisar de um apoio e de alguém que esteja ali, né, sempre incentivando, porque se na primeira dificuldade de interpretação eles pararem de ler ou perderem o estímulo de ler a Bíblia, nós não podemos permitir com que isso aconteça. Pelo contrário, nós temos que incentivá-los a lerem a Bíblia cada vez mais, do começo ao fim, para que eles possam pegar essa prática de ler e criar intimidade com a palavra de Deus. Verdade. A leitura bíblica em classe.
em Gênesis capítulo 11, que vai apresentar que havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar, e Deus dispersou através da confusão de línguas. Então, isso mostra como a maneira de Deus trabalhar através da linguagem, mostra como as pessoas podem ter a sua dispersão pelo idioma, mas também mostra o caminho ao contrário, que a palavra de Deus em vários idiomas, em várias traduções, tem sido um instrumento de Deus para unir um só povo, né? Que é a igreja. A igreja é um só povo. Então, usar esse ponto de partida aí da linguagem é viável para os nossos irmãos. Pois já nos encaminhando para a conclusão da nossa lição, né? Após tudo que nós conversamos aqui hoje, é importante dizer que a tradução do texto bíblico é a prova de que o desejo do coração de Deus é que toda a humanidade tenha a oportunidade de conhecer o Evangelho. Esse é o objetivo, o cerne de toda a importância dessa lição número 5 e que precisa ser bastante explorado nas nossas aulas. Então, por fim, nós queremos agradecer a todos os professores, a todos os que estiveram nos acompanhando também até aqui. Agradecer ao irmão Vitor pela preciosa contribuição mais uma vez aqui conosco. Agradecer também a toda a direção do DENEC pela confiança. Desejo a todos os professores que Deus continue abençoando o ministério, esse precioso e lindo ministério de cada um, e que na aula da lição número 5, assim como em todas as aulas desse trimestre, que vocês possam ser grandemente usados e abençoados por Deus. A paz do Senhor para todos, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, Fernanda, a paz do Senhor a cada um dos nossos ouvintes.